A 4ª União Regional Espírita parabeniza o CEFAC pelos seus 90 anos de fé, amor e caridade. Para comemorar esta data importante, Cleide Leal e Cláudia Mussói, da equipe de comunicação, conversaram com a presidente do CEFAC e também com ex-presidentes numa animada roda de conversa sobre estas 9 décadas de amor que inspira todos nós. Assista e celebre conosco esta data tão especial. Boa tarde a todos. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e nos conceder essa entrevista. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Gostaria de apresentar nossos convidados, iniciando aqui pelo meu lado esquerdo, Neda Mello Altenburg, atual vice-presidente do CEFAC e também já presidente do CEFAC, Enio Martins, ex-presidente do CEFAC, e Simone Grasmuk, atual presidente. Então conta pra gente, Neda, um pouquinho sobre a história do CEFAC. Isso. Bom, o CEFAC ele foi fundado em 1934 na casa de Teovina Mor, porque era comum naquela época os centros serem fundados em casas de espíritas. Então o CEFAC ficou praticamente 18 anos em 4 casas circulando até que surgiu a necessidade de eles construírem a primeira sede própria, que foi em 1952. E nesse período em que ele funcionou na Rua Joaçaba, nós podemos destacar o seu Frederico Sanches, que foi um trabalhador incansável, ele praticamente fazia tudo no CEFAC. Ele era tesoureiro, ele comprava as coisas, ele era o presidente, ele fazia as atas, porque o CEFAC estava no início e tinham poucos trabalhadores que tinham certo conhecimento. E sempre digo que graças ao seu Sanches o centro permaneceu, porque houve época que ele abria o centro sozinho, fazia a palestra, não tinha nenhum ouvinte ali, e depois fechava o centro e ia embora. Então ele aguentou firme, não desistiu, e eu posso dizer a vocês que essa é uma característica da nossa casa espírita, é a perseverança. E depois também teve o seu Pedro Martins, que foi o avô do Enio, também começou como tesoureiro, foi presidente, mas ele se destacou como um médium receitista, porque por muitos anos nós tivemos homeopatia na casa. E isso chamava muita atenção das pessoas, que as pessoas iam para receber a homeopatia, receber o próprio remédio, né? E posso dizer que nessa época, assim, muitos foram curados. Então, o seu Pedro trabalhou na casa até a época do seu desencarne. E nessa época, quando fundou, em 52, passou a frequentar minha mãe e a dona Leda, a Maria Leda, né? Que as duas distribuíam as tarefas na casa. E aí, em 85, mudamos para sede lá na Maranguape. Então, aí que ele deu uma alavancada, né? Era um prédio, era uma casa só de um andar, comprada pela Caixa Econômica. Foi feito tinham 6 pessoas que ajudaram na compra dessa casa. Depois houve um empréstimo que o meu pai pagou, né? A minha mãe fez um empréstimo. Meu pai, aqueles empréstimos de marido para mulher, tá? Aí ele comprou o terreno lá onde é o estacionamento. E aí chegou no momento que tivemos que construir para cima, né? Onde veio o primeiro andar com um salão de 200 pessoas. E que quando ele foi inaugurado, eu ainda me lembro como se fosse hoje, eu disse: mãe, isso aí vai demorar um tempão para encher, né? Ela disse: não dou nem 2 anos. E realmente foi. Dali a 2 anos aquilo ali estava lotado. Quer dizer, não cabia mais a assistência social lá junto. Então começou-se a pensar no terreno para construir uma sede de assistência social. Em 96, então, foi inaugurada essa sede. Aí passou-se toda a assistência social para cá. E a partir daí, então, o CEFAC, na Vitor Conder, ficou só para cursos e palestras. Então, desde 96, tá? E aqui, então, começou a assistência social e depois chegou a necessidade da gente ampliar também para palestras e cursos.
Temos trabalho todos os dias. Lembra? O Digi começou a crescer. Meu Deus do céu, foi impressionante. Crescer e a gente desenvolveu todas as tarefas lá, mais as palestras e os grupos de estudos. Então a segunda etapa, depois da assistência, foi trazer o Digi para cá. E isso deu uma movimentação muito grande aqui. Porque aí os pais traziam as crianças e a gente estipulou então que o pai, ele precisava também ser evangelizado, a família ser evangelizada, né? Não ficarem no carro, alguns ficavam no carro esperando. Então, não, a gente montou assim um curso para os pais e o trabalho então com as crianças e os jovens também. Então aí aqui ficou movimentado. Aí a Neda avisou, vamos fazer palestra aqui, né, Neda? Claro. Então começamos a fazer as palestras. A primeira palestra que a gente fez aqui, estávamos só em 4. Assim, a gente nunca desistiu. Não vem ninguém, a gente vai fechar. Não, vamos aguardar. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Não vamos desistir porque tem poucas pessoas vindo a casa, porque sempre vão se agregando, vão vindo, porque a espiritualidade também trabalha, né? E a gente não pode desanimar. A gente queria saber também de cada um dos presidentes, na sua gestão, quais foram as principais preocupações e as medidas, os cuidados que foram tomados. Eu não vivi desde criança no Cefac como a Neda viveu, né? Porque meus pais me traziam no Cefac assim, tomar passe, eu era uma criança muito doente, então me espelhando em toda a história do Cefac e convidei a Neda para ser minha presidente, para ter o apoio da experiência, porque a vice-presidente, a minha vice-presidente, a Neda sempre foi nesses 10 anos que eu fiquei como presidente, né? Eu precisava sempre do apoio da Neda, da experiência dela. A grande preocupação, assim, das pessoas é que as pessoas vêm cada vez mais em busca, né, da doutrina espírita nas casas espíritas. O movimento cresceu muito, né? E em relação ao acolhimento, de como receber as pessoas e como atender essa quantidade enorme de pessoas, e a nossa casa sempre teve o viés de ser uma casa educadora para o espírito imortal, né? Foi uma preocupação sempre muito forte nesse sentido, que a gente possa atender as pessoas, acolher e depois encaminhar, né, dar as devidas orientações. E a gente observou nesses anos todos como os trabalhadores também assumiram as suas responsabilidades, né? A gente sempre pensou assim, vamos dar responsabilidade, vamos ver como os trabalhadores gostam do trabalho. Nós começamos a colocar mais diretores, em vez de ter um único diretor assumindo toda uma responsabilidade grande por um departamento, nós colocamos mais diretores para que todos tivessem também, não só sobre as costas de uma pessoa, né, o peso de um departamento, mas que outras pessoas também pudessem desenvolver com o seu pensamento, com a sua inteligência, as tarefas. Eu acredito que todo trabalhador um dia devia ter essa experiência de participar de uma diretoria, né? Porque todo membro de uma diretoria é importante, e quando você participa das reuniões da diretoria, a gente vê realmente como funciona a estrutura da casa, tanto pelo lado espiritual como pelo lado físico, porque os dois se complementam cada vez mais, e como é importante essa interação da espiritualidade superior, né, que define praticamente os parâmetros da casa. E o trabalho do Digi, né, sim, um trabalho extremamente importante, porque nós já estamos ficando com os cabelinhos brancos, logo fisicamente não estaremos mais aqui, mas a gente precisa fazer esse trabalho de evangelização da família, atender, né, os jovens, as crianças, levando essa mensagem tão importante que é a mensagem do Evangelho. Lembrando de Kardec, quando ele diz o espírita ou o cristão, porque são a mesma coisa. Então nós temos que fomentar cada vez mais o Evangelho e criar esse mundo de paz e harmonia que todos nós desejamos, né? Contem pra gente também qual a maior conquista, na visão de vocês, que o Cefac teve nesses 90 anos de história. Em primeiro lugar, eu posso dizer o aumento progressivo, né, de pessoas vindo à casa, que no início era mais por curiosidade ou pela dor. E ultimamente a gente vê que as pessoas vêm também interessadas em conhecer a doutrina, né, e estudar. Olha, o Cefac tem uma responsabilidade muito... Desculpa, Simone. Não, pode falar. Vai, presidente. Não, são vocês dois. Fala agora.
Uma coisa que a gente sempre, quando eu observei também, quando eu assumi a presidência da casa, o CEFAC é a casa mais velha, né? Da região. Então, como as outras casas precisam do apoio do CEFAC. Quantas precisaram? Quantas precisaram do Fomos apoio uma do escola CEFAC? para muitos deles, né? Acredito. Então, Porque a gente depois eles trabalhou muito fundaram, nesse né, sentido, outros centros. Então, não só aqui em Blumenau, mas foi em Gaspar, foi em Brusque, né, foi em outras cidades vizinhas. Quantos que se prepararam? Eu vim perguntar, podemos estudar no CEFAC para depois abrir a nossa casa? Tranquilo, sempre teve aberta, Tivemos né? vários grupos, né? Vários grupos. Estudaram no CEFAC e depois foram abrir as suas casas. Isso também. Assim, no sentido dos palestrantes, né? As casas precisavam de palestrantes. Isso. A gente fez uma campanha muito grande entre os nossos palestrantes para que, quando recebesse um convite de outra casa, que não negasse, que fossem, né? Que ajudassem essas casas em formação também. Ir lá fazer as palestras, isso foi muito importante. Dando sempre esse apoio, porque como uma casa, a casa mais velha, praticamente foi a mãe de todas as outras casas. É o que a maioria diz, aqui, você fala né? que é a mãe. E agora, pensando na nossa atual presidente, queria que está aqui quietinha, que não está falando, mas por enquanto só, eu queria que você esclarecesse para a gente, então, hoje, quais são as principais frentes de trabalho do CEFAC? O que o CEFAC pode oferecer para a comunidade hoje? Essa parte da assistência, né, que a gente faz assistência social. Daí tem o DEFIG, que é o Departamento da Infância, Juventude e Família, eles que fazem essa parte da evangelização. E nós temos o Departamento Doutrinário, né, que vai trazer toda essa doutrina, todas as palestras, né, que é o mais importante, né? E o mediúnico também, porque o mediúnico, afinal de contas, a mediunidade ajuda muitas pessoas. Nós temos a nossa desobsessão, né, na quinta-feira à tarde, que ajuda assim, bastante pessoas, né, nessa questão, a questão mais mediúnica, né, junto de seus desafetos do passado. Então isso traz assim... É um divisor para muitas pessoas de vida doutrina, porque primeiro eles vêm, às vezes, para a doutrina através, né, de uma forma mais atrapalhada, e aí aqui dentro eles começam a crescer, tendo um crescimento, um olhar. Quantas pessoas vieram na nossa casa, às vezes, para um tratamento espiritual, e hoje em dia são grandes trabalhadores aqui dentro. Então isso também é assim, uma questão muito importante para a comunidade. Os trabalhadores são uma parte fundamental no CEFAC, né? Vocês percebem diferença no perfil dos trabalhadores na época para hoje? Mulheres que não trabalhavam em casa, não trabalhavam fora, só em casa, então por isso que tinha mais mulheres. Mas hoje em dia nós temos uma grande variedade, a gente não calculou se tem mais mulher do que o homem, né? Mas no total estamos com mais de 300 trabalhadores. É bastante. Bastante, né? O perfil, assim, se está diferenciando no sentido, não. É sempre aquela vontade de trabalhar, de se sentir bem no CEFAC, de serem acolhidos, porque eles não vêm aqui só para trabalhar, mas eles também, quando precisam, eles têm um atendimento fraterno, né? Enfim, é como a gente passou a chamar ultimamente a família CEFAC. Pensando em nível de movimento espírita no estado de Santa Catarina e agora na nossa região, na Quarta Uni, como que vocês percebem o CEFAC dentro do movimento espírita? Olha, bem inserido. Nós gostaríamos de saber também como o CEFAC está lidando com os desafios atuais, né, tecnológico, digital, para a divulgação da doutrina espírita de uma maneira eficaz. E com a minha filha, eu tenho 2 filhas que são muito ligadas às redes sociais, né? Uma trabalha com marketing digital. Então a gente queria dar essa fomentada nas redes sociais. E elas foram importantes, né? Que nos ajudaram muito nesse sentido. Assim. Foi feita aquela base e está continuando cada vez mais. Então é importante porque hoje é normal as pessoas adentrarem, né, no Instagram, no Facebook e verem lá informações sobre o CEFAC e virem à casa através dos meios sociais. É um fator natural, né? Porque
a humanidade caminha nesse sentido e cada vez mais a gente tem essa proximidade através dos meios digitais. E hoje nós temos a nossa palestra de quarta-feira à noite, que ela é transmitida, né? Inclusive com Libras, procurando acessar um campo maior de pessoas, né? Então, E em relação à nossa atual presidente, então, quanto tempo você já está na casa, né? E como que foi aceitar esse desafio de liderar o CEFAC agora? Eu já estou 22 anos aqui na casa e, assim, começou tudo muito devagar, né? Durante a pandemia, a dona Neda me convidou para ser a vice-presidente dela. Então, vamos trabalhar juntos, a gente trabalhou muito, né? Porque a casa, manutenção, é muita coisa, essa casa é muito grande, são 2 casas enormes, né? E então não é só a parte material, existe toda a parte espiritual. A gente tem que olhar para os trabalhadores, não é só olhar, né, para o público que está vindo, mas os trabalhadores é a parte muito importante. Então a gente precisa capacitar essas pessoas para ser bons monitores, facilitadores e palestrantes. Então esse é um desafio grande, né? Essa sintonia fina, porque o maior já está pronto, né? Dona Nedo, o Enio, eles vieram na frente e fizeram tudo. Vocês nos falaram um pouco da história do CEFAC. Então agora nos contem como vocês veem o CEFAC daqui 10 anos e quais desafios, na opinião de vocês acham que o CEFAC vai enfrentar? Talvez a gente amplie mais na parte de divulgação, né? Utilizando, como eu digo assim, debates, conversas, né? Diálogos com as pessoas. Assistência social também não podemos aumentar muito também por causa do espaço. Mas o Enio sempre diz, gente, nunca deve dizer que está bom, né? Ele sempre fala, quando diz assim, puxa, está tão bom, não, a gente sempre pode melhorar. Então a gente não sabe quais são as ideias que poderão vir. Capacitar, como diz a Simone, cada vez mais os trabalhadores é importante para que a gente cada vez mais otimize os espaços, os horários que nós temos, mas realmente não sei se crescer tanto fisicamente assim seria ideal. Eu não acredito que seria. Seria realmente a gente ter uma atividade cada vez, um trabalho cada vez de dedicação aos grupos de estudos, ao DIGE, né, à família, o trabalho mediúnico, que é a sustentação espiritual da casa, que é extremamente importante. Nós precisamos ter sempre uma diretoria muito unida, os diretores sempre unidos naquele processo do trabalho, porque uma diretoria unida e harmônica, ela transfere para todos os trabalhadores também tranquilidade para desenvolver as suas tarefas, e graças a Deus sempre tem acontecido isso no CEFAC. E como diz o Espírito de Verdade, Espírita, amai-vos e instruí-vos, né? No período em que vocês foram presidentes, na experiência que a nossa casa tem, que conselhos a gente poderia dar para os líderes e para os trabalhadores dos centros espíritas mais jovens, que estão começando agora? Bom, eu diria para não desistirem. Porque às vezes há aquele entusiasmo de abrir a casa, né? Vem uma certa quantidade de trabalhadores e pessoas, depois diminui, né? Mas tem que haver um grupo ali dentro, não importa se sejam 4, 5, até 3, que não desistam. Sempre falo, exemplo do seu Frederico Sanches, né? Então, sempre levando adiante, sempre devagarinho, porque conta com a espiritualidade, que aos poucos vem. Seguir a casa que quer abrir, procure seguir as orientações da ULI, é muito importante, né? Ela é uma casa que vai começar muito bem nesse sentido de seguir os parâmetros, as orientações, não vai ter tropeços no meio do caminho, né? O estudo da codificação é muito importante. E também seguir fielmente a doutrina espírita, né? Não trazer, né, novidades, filosofias diferentes,
Porque quando a gente segue dentro da doutrina espírita, a espiritualidade também vai ser aquela espiritualidade dentro da doutrina espírita. Mas para finalizarmos, nós gostaríamos de pedir para vocês que deixassem uma mensagem para as próximas gerações de líderes do CEPAC. A mensagem que eu vou passar é que eu sempre senti, né? Amar tudo o que a gente faz. Amar a Jesus, os ensinamentos dele, primeiro tê-los em nosso coração e depois procurar, né, dentro do trabalho, né, seguir os ensinamentos dele. Então, esse é o conselho que eu dou. Eu considero o CEFAC a minha segunda casa, né? Nessa altura eu não posso me imaginar fora do CEFAC, a não ser que eu fique doente, que eu não possa sair mais da cama, né? Senão vem me arrastando. Mas é importante que a gente faça com amor, né? Principalmente o amor e o respeito aos nossos companheiros espirituais. Então, é seguir o conceito do Espírito de verdade, né? Espírito amai-vos e instruí-vos. Trabalhando sempre, como diz a Neda, com muito amor, juntando e formando grupos de pessoas que realmente desejam o melhor para a casa, que todos trabalhem sempre pensando no bem da casa, dos trabalhadores, levando sempre forte a bandeira de Kardec e do Evangelho, estarão sempre em base muito firme, sempre. Pois é, sobrou alguma coisa para me falar? Né? Resumindo isso, tem que ter muito amor à casa, tá? Porque a gente vem de lá para cá, para chegar aqui e continuar, né, os trabalhos daqueles que já estão vindo. E a gente tem que ter muito amor, muita perseverança, muita resiliência, né, para poder seguir adiante. E quando tiver muito difícil, faz uma oração, bota na mão dos guias, que tudo dá certo. Gente, em nome da Quarta Oure, nós queremos parabenizá-los por esse lindo trabalho de vocês junto ao CEPAC e também ao Movimento Espírita. E agradecer por vocês compartilharem conosco suas experiências e também pela gentileza de aceitar o nosso convite e estarmos aqui hoje reunidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Pode ser, foi tudo nosso. Casa de luz nasceu do coração dos homens para o mundo iluminar. Veio exemplificar a vivência do Evangelho de Cristo, cuidando das mães da terra, amparando os desafortunados, acolhendo os que sofrem. Seu trabalho nos mostra o caminho. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Seu trabalho nos mostra o caminho. Casa de luz nasceu do coração dos homens para o mundo iluminar. Veio exemplificar a vivência do Evangelho de Cristo, cuidando das mães da terra, amparando os desafortunados, acolhendo os que
seu trabalho nos mostra o caminho. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Seu trabalho nos mostra o caminho. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Seu trabalho nos mostra